Foi. Bom, meus queridos, aqui estamos nós, uns minutos a mais, mas tudo que é bom a gente tem que ter expectativa. E mais uma vez estamos aqui, nós temos a honra de receber o cara, entendeu? Pode falar, nossa, chamando o professor Lourenço de cara, porque ele é o homem responsável pelo bichinho do grego ter me mordido. Eu me interessar por manuscritos antigos, eu me interessar sobre a língua original do Novo Testamento. O culpado é esse homem aqui, ó. Entendeu? De eu arrumar tanta treta na internet, entendeu? Com o pessoal do texto eclético, é porque eu aprendi o grego e aí eu fui aprender manuscritologia. Ele e o professor Wilbur Pickering são os culpados de terem de surgir esse chato aqui, que é o nosso querido professor Lourenço Stélio Rega. É uma satisfação enorme. O Armando vai fazer as honras da apresentação dele para introduzir o nosso professor. E eu só vou, né, deixar todo mundo aqui com vontade. Quando ele está aqui, eu gosto de fazer isso. Isso porque tem outros livros que eu ganhei dele. Então, ó, aqui a gramática do grego, noções de grego bíblico, é a gramática que a gente usa no nosso curso, na nossa formação completa em teologia, que está aqui. Aí eu tenho a edição anterior, ó, noções do grego bíblico, e aí tenho essa daqui, que é o meu xodó, autografada por ele, pelo autor, ó, que é aqui. A foto dele, olhem a foto, rapaz. Ó que homem chique. Um dia a gente vai ser assim. Tá vendo? Tá bom? Se me sobrar cabelo, um dia eu vou ser assim, né? Mas... bom, eu tenho cabelo ainda. O Armando tem cabelo, né? E até barba. Armando, introduza-nos. Boa noite, Raul. Boa noite, professor Lourenço Stélio Rega. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa live, da nossa maratona de lives especiais pelo mês da Reforma Protestante. E, começando aqui, essa live é mais uma live que estamos fazendo aqui, o canal Nascido de Novo, os cursos Nascido de Novo, com o projeto Castelo Forte e o projeto Spurgeon. Os nossos projetos são projetos de traduções voluntárias de sermões, principalmente de Spurgeon, mas de outros autores, incluindo o bispo J.C. Riley, textos de Calvino, textos de John Bunyan, textos de Lutero, e estamos aqui patrocinando essa parceria para trazer mais conhecimento para todos nesse mês tão especial para nós evangélicos, para lembrarmos desse momento importante da história da igreja, que foi a Reforma Protestante, e que, de certa forma, ainda temos as consequências teológicas até hoje. Hoje vamos até discutir um pouquinho como é que seria se nós tivéssemos o próprio Lutero aqui conosco. E, para começar, né, avisando para o pessoal que nos links aqui da descrição você acha os livros do professor Lourenço Stélio Rega, o livro de grego bíblico na El Shaddai, a nossa parceira aqui dos projetos e do canal Nascido de Novo. Então, quem quiser comprar esse livro pode comprar online ou ir lá na Conde de Sarzedas, conversar com o Gabriel. Que um abraço no Gabriel. Muito gente boa. E também tem o último lançamento do senhor, né? Que me fugiu o nome agora do livro. Que é sobre o Novo Testamento, né? Isso aqui, ó. Isso, a dinâmica da igreja autêntica. Segundo o Novo Testamento. Segundo o Novo Testamento. E também podem... Mas não é o último não, viu? Não? Não é, Armando, não é o último não. Espero escrever outros, tá? O último tá agora. Avisando, o professor Lourenço, Armando, é dos nossos, viu? Ele perde o amigo, mas ele não perde a piada. Não, mas então, tá certo. E também aqui nos links... E também aqui nos links da descrição dessa live você vai encontrar e-books do projeto Castelo Forte, 3 sermões de Martim Lutero que nós traduzimos, que estão a preços baixos, que é a nossa política do projeto Castelo Forte. Então você vai achar um sermão de Lutero sobre João 3,16 e outros 2 sermões sobre a necessidade do novo nascimento. E essa é a nossa apresentação dos projetos, e apresentando o professor Lourenço Stélio Rega, para quem talvez não o conheça, que eu acho muito difícil que não conheça, né? O professor Lourenço Stélio Rega, ele é bacharel e mestre em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, mestre em educação, doutor em ciências da religião pela PUC, licenciado em filosofia pela Unify de São Paulo, especialista em bioética no Hospital Albert Einstein, e também foi professor e diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Atualmente é professor do FABAPAR, em Curitiba, e da Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, no Paraná.
e é autor desses livros Noções de Grego Bíblico, Libertação e Sexualidade, uma análise, Dando um Jeito e um Jeitinho, como ser ético sem deixar de ser brasileiro, Paulo, Sua Vida e Sua Presença Ontem, Hoje e Sempre, e esse livro que ele mostrou, A Dinâmica da Igreja Autêntica segundo o Novo Testamento, e também é membro da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, que é a igreja também da nossa irmã Ruth Salviano, que vai estar aqui com a gente amanhã, na live de amanhã. E essa apresentação, e vamos para a nossa live. Sim. Professor, a palavra aqui é toda sua, por favor. Estamos aqui para aprender mais. Olha, Raul, Armando, é um prazer, mais do que isso, um privilégio poder estar aqui, né, nesse momento, e nas comemorações aí da Reforma Protestante. É interessante que a gente conheça também um pouco da nossa história. É bem curioso quando muitas vezes a pessoa inicia nos estudos bíblicos, teológicos, históricos, e muitas vezes a pessoa acaba como que achando que a história começou na época dela, né? Então não dá. Tem todo um processo de construção histórica, né? Todo um processo de construção desde o começo, né, do próprio cristianismo. Eu estou revisando agora uma nova edição do Dicionário Bíblico de Tyndale, e é muito interessante você ver todo aquele desenvolvimento histórico e ver como as doutrinas foram se firmando, se ajustando. Ainda há muitas dúvidas sobre alguns temas, claro, sem dúvida, né? Tendo em vista a complexidade e o período já passado do próprio cristianismo, né? Então, é necessário que a gente conheça a história, é necessário que a gente conheça também como tudo foi desenvolvido, né? É interessante algumas observações logo de início. Esse trabalho que hoje vamos apresentar, ele é produto de uma indagação que eu fiz em 2016. 2016, já se falava muito dos 500 anos da Reforma, que ocorreria em 2017. Em 2017 tivemos no Brasil e no mundo inteiro inúmeras comemorações sobre os 500 anos da Reforma. Então eu fiquei imaginando, né? Como o meu trabalho é muito com juventude, né, no seminário, discutindo com novas gerações, eu imaginei, se nós pudéssemos ter as novas gerações explicando para nós como seria a reforma hoje, elas mostrariam indicadores importantes para pensarmos em como hoje nós estamos vivendo o cristianismo, como estamos vivendo o evangelho, né? E então a pesquisa foi feita principalmente com a participação de jovens. Alguns professores de teologia também participaram, mas na sua maciça participação foram jovens. Eu não me lembro a quantidade, porque eu peguei todo o material, passei para a minha secretária da época, ela foi tabulando, enfim, não foi uma pesquisa objetiva, ela foi uma pesquisa aberta, de maneira que o pessoal foi escrevendo à vontade, aí tínhamos que classificar as palavras. Então, não houve indução de pensamento, o que houve foi expressão de quem participou. Então, esse é um primeiro ponto que nós temos que descobrir. Então, não é, digamos, o que eu, Lourenço Stélio Rega, penso que seria, mas sim um grupo de, especialmente jovens, e alguns professores de seminário, alguns poucos pastores, mas a ideia mais foram trabalhar com jovens mesmo. Como é que você veria a reforma protestante hoje? Então, essa pesquisa ela tem um valor muito grande nesse sentido, né? Estou pensando em fazer um resuminho, porque eu sou colaborador da revista Comunhão, além do Jornal Batista, e eu quero ver, eu tenho aí, começando uma série que o queridão Mário me desafiou, que é o diretor e CEO da revista, então estou pensando em preparar nesse mês aí um ou dois artigos sobre isso, resumindo esse material. Então é importante, porque você vai detectar indicadores de como as novas gerações estão vendo o evangelho hoje, como as novas gerações estão percebendo detalhes e novas alternativas e compreensão da vida. Então, não estou falando de você ver uma nova Bíblia,
um novo Jesus, não, como eles estão enxergando toda a nossa cultura religiosa, toda a nossa cultura eclesiástica e toda a nossa visão funcional do Evangelho. Não há, no que eu vou apresentar para vocês, não há nenhum estranhamento em relação a isso. Aliás, o que há, e o primeiro item vou detectar e mostrar para vocês, o que há é uma volta à Bíblia mesmo, né? Agora, esse é um detalhe. Outro detalhe, um colega, outro dia, conversando comigo, eu acho que foi na CEPAL, até que nós trabalhamos com a CEPAL hoje, e você pode ver que o material que eu tenho distribuído hoje, meu e-mail, já vou apresentar, é um e-mail linkado na nossa área de CEPAL, e a CEPAL é muito aberta hoje para fazer também estudos a respeito das novas gerações, a cultura, etc. Esse é o grande papel meu que eu tenho ali com eles, né, com a CEPAL, como missionário da CEPAL. Então, é interessante que a pergunta me foi feita a seguinte: por que tem havido recentemente um movimento, especialmente de pastores mais jovens, em relação às suas conexões com a teologia reformada, né? Eu falo, olha, eu acompanho todos esses movimentos desde a década de 70, quando iniciei minha carreira como estudante de teologia. Então, você vai trabalhando desde a década de 70, é possível você desenhar as diversas nuances e matizes da história no Brasil. Tá? Então, outro dia alguém me perguntou aí sobre uma tradução bíblica que nem é conhecida, um colega de trabalho, né? Eu estou atuando na área editorial, e ele me perguntou de uma certa tradução que poucos conhecem, mas que de vez em quando é divulgada. E aí eu expliquei para ele, olha, a história é essa, eu vivi esse pedaço da história, então não é uma história só que me contaram, eu vivi. Então, a gente tem que compreender que no Evangelho no Brasil, ele foi criando também uma série de percepções. E aí, o que eu diria para você, Raul, Armando, o que eu diria para vocês sobre essa pergunta que me foi feita, por que tem jovens hoje... espera um pouquinho, caiu aqui uma coisa. Por que tem uma boa parte de jovens hoje que estão, vamos assim dizer, mais conectados com a teologia reformada? Tá? Então, não tenho nenhuma crítica nesse ínterim em relação à teologia reformada ou não. O meu papel é do ponto de vista de uma análise histórica. E do ponto de vista da análise histórica, o que eu percebo é que esse movimento ele foi se instalando de uma maneira mais intensa a partir das comemorações da Reforma. Tá? Então, quando você vai pegar uma linha do tempo antes dessas comemorações, você não vê tanto esse movimento. A partir de 2017, 18, 19, 20, você vê uma intensidade maior de pastores e jovens pastores se conectando com a percepção da reforma. Então, esse é o lado histórico. Aí você perguntaria para mim, por exemplo, porque tudo isso tem a ver com o nosso tema, você perguntaria para mim, por exemplo, por que isso? Então, a causa. Então, aí vem uma interpretação minha, pessoal. Quem pensa diferente, tudo bem, é uma questão da minha perspectiva, né? A perspectiva que eu tenho está muito ligada com essa abordagem que eu vou apresentar, como resultado dessa pesquisa, é que você vem ao longo do tempo com a construção da cultura, eu vou chamar aqui cultura religiosa evangélica no Brasil, com a construção das denominações, com a construção do fazer, do modus faciente evangélico, né? O como ser evangélico, como fazer, como viver, etc., etc. E você vai percebendo que há alguns detalhes que vão sendo pilares e sustentáculos do nosso modo de ser, como batistas, presbiterianos, metodistas, enfim, metopresbiterianos, costal, pronto, as diversas denominações aí, né? Então, seguem mais ou menos uma estrutura, tá? Então, quando você tem aí as alterações a partir da década de 90, especialmente da década de 2010, você tem alterações profundas nas novas gerações, muito profundas. Eu sou da geração Baby Boomer, trabalhando sempre com jovens, meus filhos, 3 geração Y, né? Então, a minha esposa já entrou aí, já deu boa noite a todos. Boa noite, nossa amiga, nossa irmã, nossa colega aqui.
Muito feliz de tê-la aqui com a gente. Então, olha aí, boa noite. Então, o que acontece? Quando você vai vendo, a partir de meados dos anos 80, né, 89, 90, por aí, mais 90, quando já começa a hipermodernidade, ou pós-modernidade, como se fala, se instalando, você vê novas perspectivas de vida, novos ideais de vida. Tá? Então, as pessoas começam a perceber que, por exemplo, não adianta seguir uma percepção rígida, inflexível, estrutural, programática, tá? Geralmente tida na visão institucional. Tá? Quer dizer, instituição precisa ter, sempre vai ter. Quando você fala que não vai ter nada de instituição, daqui a pouco você está com instituição. Mas quando isso se torna fim, então complica. Então, fora isso, o que acontece? A partir da década de 70, começa uma grande pergunta em diversos ambientes evangélicos, que nós precisamos formar pastores, mas não teólogos. Então, é uma formação mais pragmática, uma formação mais, digamos, do como fazer, né? Então, é preciso preparar uma pessoa para o pastoreio, para ela aprender a pregar, aprender a visitar, aprender a fazer coisas, aprender, enfim, a redigir uma ata, etc, etc. E aí, então, a fundamentação teológica ela vai como se fragilizando. As reações de alguns seminários elas se instalam. Né? Eu estava na faculdade teológica, eu era aluno nessa época, depois eu passei a ser professor, assistente da direção, depois deão, e depois diretor. Diretor foi 24 anos. Então, sempre nós resistimos a essa posição, e a pergunta que a gente usava de volta era a seguinte: como formar pastores? Formar pastores e não teólogos? A pergunta minha de resposta é: como eu posso formar médicos sem medicina? Tá? Então, há toda uma discussão, digamos, histórica aí, da inserção do pragmatismo, funcionalismo e utilitarismo na formação. E também uma visão salvacionista, visão em que a salvação é o centro. Então, estudar, por exemplo, o que nós estamos discutindo aqui, história, leva pessoas à salvação? Necessariamente não. Você estudar a reforma traz benefícios para a igreja, assim, práticos? Não, necessariamente não. Mas você precisa conhecer. Quer dizer, do ponto de vista da formação médica, um médico precisa conhecer anatomia, ele precisa conhecer patologia, precisa conhecer farmacologia, enfim, um montão de coisa. Tá? De repente, ele vai usar pouco lá na ponta de lança, mas vai usar o essencial. Ele precisa ter o conhecimento de fundamentação. Então, isso foi fragilizando ao longo do tempo, porque muitos seminários foram decaindo nessa proposta. Enquanto diretor da faculdade, eu fui seguindo a mesma herança que tivemos de Werner Cachio, de Thurman Brandt, e fomos trabalhando nisso. Né? Então, não posso dizer hoje como é que está lá. Mas, de qualquer maneira, o que eu vou dizer para vocês é que fomos perdendo a essência do Evangelho. Quer dizer, as grandes explicações que o Evangelho daria para a vida, como metanarrativa, foram desaparecendo. Então, você reduz o Evangelho a um fim de semana, a dependência do púlpito, a dependência de uma visão clerical, tá? E uma visão institucional, praticamente. Né? Então, isso não traz a juventude na perspectiva de vida, que hoje a juventude ela é muito séria em querer ter um ideal, claro, ter sinceridade, ter transparência, querer vida. Quer dizer, a juventude não é simplesmente, a gente não pode olhar para a juventude e dizer esses aborrecentes aí, jovens, não é assim, eles têm uma perspectiva de mundo que a gente precisa compreender. Então, com base nisso tudo, que eu já tomei aí 20 minutos, com base nisso tudo, o que acontece? Quando o jovem sai de uma visão muito institucional, mas sem uma estrutura explicativa para a vida, teológica, bíblica, etc., ele vai para uma teologia que tem uma construção estrutural de 500 anos, gente. Você pode não aceitar a doutrina da reforma ou não. Eu, por exemplo, pergunto, você é calvinista ou arminiano? Eu falo, eu sou calviniano definido. Né? Quer dizer, de qualquer maneira, eu vou dizer o seguinte, a partir de você ter uma construção teológica de 500 anos, estruturada, tá? Que foi se ramificando,
né? Você vai pegar a reforma luterana, a reforma calvinista, você vai pegar todos os heróis da reforma, tá? E vai trabalhando, isso vai se estruturando. Aí o jovem chega e olha tudo isso bem articulado, bem estruturado. Se você acha a base ou não nisso, é outra coisa. Estou fazendo uma análise de razão, né? Pastor. Então, o que acontece? Já passo, Armando. Então, o que acontece? Isso encanta. A hora que você pega aí livros de teologia reformada, a hora que você pega toda a estrutura da formação teológica reformada, isso encanta. Aí ele pega uma outra denominação que não tenha, que não seja da reforma, pode ser até herdeira da reforma. Você não tem tanta estruturação. Então, isso encanta a juventude, porque ela tem explicação para muita coisa. Se é correto ou não estou discutindo aqui. E aí, então, é uma outra explicação que eu dou, ainda que eu demore um pouquinho para explicar isso, né? Mas eu tenho que entrar um pouquinho nas filigranas. São dois, digamos, preliminares que eu apresentaria antes de entrar aqui na minha discussão. A minha discussão não é muito longa, porque a garotada foi muito objetiva, sabe? Eu olho para a juventude e eles são muito objetivos. Depende de como você faz a pergunta. E depende também se você quer responder as perguntas que eles precisam. Porque hoje eu acredito, e esse é um dos pontos, já estou aqui fazendo um spoiler, é que a gente está respondendo perguntas que essa turma não tem mais necessidade ou perguntas que nem existem mais, né? E, então, essa parte preliminar, eu diria isso para você, tá? Outro dia, um colega aqui da CEPAL me perguntou o seguinte: como é que a gente faria para trabalhar com as novas gerações? Como que a gente ofereceria para eles, assim, um programa? Eu falei, já começamos errado. A melhor maneira de a gente atender as novas gerações é sentar com eles no mesmo nível, tá? Sentar no mesmo chão com eles e fazer o seguinte: que perguntas vocês querem que a gente responda? Se nós não tivermos, vocês vão nos ajudar a encontrar respostas, porque a gente não sabe tudo. Compraremos juntos. Você entendeu? Quer dizer, que perguntas que vocês precisam de resposta? Claro que eu tenho que ter um mapa, tem perguntas que de repente eles não farão, e eu vou dizer para eles: essa pergunta é importante para vocês, por exemplo, Trindade. Qual é o significado da Trindade para a vida? Tá? Hoje, quando você estuda Missio Dei, e você trabalha com uma visão histórica, aí é um outro dia, viu, Raul? A gente precisa conversar um pouco sobre isso, que isso traz uma resposta, inclusive para a discussão hoje de Israel, tá? Que não é o nosso tema, né? Mas, então, a gente tem que inverter o processo. Em vez de eu ter uma política de oferta, eu tenho que ter uma política de demanda. Entendeu? Como que eu posso ser útil para você? Armando, acho que você queria falar alguma coisa? Professor, uma coisa ainda sobre um pouquinho do que você falou antes. Essa questão, como é que o senhor avalia essa questão de, por exemplo, você tem essa geração que agora está interessada na reformada das igrejas que tem estruturação, vindo de conceito de igrejas e estruturas que não tinham isso, e encontra essa questão. Mas o senhor acha que isso talvez é consequência do nosso modelo de evangelização proveniente principalmente dos Estados Unidos, desconectado com a Europa, que nos trouxe um certo utilitarismo, uma coisa rápida, o evangelicalismo de lá, e que agora as pessoas estão descobrindo, só que quando olham para a Europa, a Europa já nem cristã mais é. Então, o senhor acha que... Então, aí a gente pode combinar, Raul, uma hora que tiver um tempo, a gente trabalhar em cima desse tema, porque toda a construção nossa do ser, do pensar, se é que a gente pensa um pouco como evangélico, né? Digamos, do produzir, ela é assentada em dois grandes pilares, tá? Eu mostro isso historicamente para você, tá? Por isso que leva um tempo. Um pilar é o que a gente chama de soteriocentrismo ou salvacionismo, em considerar a salvação o centro da mensagem bíblica, e eu peço provas bíblicas para isso, não tem, porque o centro da mensagem bíblica é Deus, é o plano dele para a criação, tá? A salvação, ela é, digamos, ela é um meio para nos trazer de volta a Deus. Então, o plano da redenção, ele é submisso ao plano da criação. Tá? E aí eu devolvo para Deus o centro da história, em vez de ser a soteriologia. Quando eu ponho a soteriologia no centro da história, eu dou a soteriologia como centro de uma visão humanista. Tá? O que eu ganho a salvação. O que eu tenho, o que me interessa, me livrar do jugo do pecado. E isso me leva à construção
teológica clássica, que a nossa teologia tem aí, sei lá, dezenas de livros de teologia, mas a maior parte da construção desses livros de teologia, né, ela vem do iluminismo, por mais que o cara queira dizer que é bíblico. Tá? Então, aí você cai no que o Raul disse, é a salvação individual. Tá? E tudo bem, isso é bíblico, mas o individualismo não é bíblico, isso vem do iluminismo, isso vem de uma visão soterocêntrica. O outro é o pilar, que é outro pilar, que é o pilar do pragmatismo e do utilitarismo. E aí eu conto historicamente para você o rastreamento histórico que eu tenho feito lá de Henry Ford, né, de Taylor, que foi a base da maioria dos missionários que vieram para o Brasil, inclusive, geralmente, missionários procedentes da outra América, com todo respeito, a outra América. Meu avô, por parte de mãe, era americano. Meus filhos moram lá, minha esposa daqui a pouco vai estar lá. Não tenho reclamação. O que acontece é que quando eu pego o pragmatismo como centro explicativo de tudo, com a metanarrativa, aí dá confusão, né? Entendeu? Então, tem toda uma explicação, assim, com dados, informações, para mostrar como chegamos hoje à fragilidade da educação teológica, a fragilidade da educação na igreja, a fragilidade do nosso trabalho social, a nossa falta de percepção do mundo, né? E aí a gente cai em certas percepções teológicas que são complicadas, como defender dois evangelhos, né? Um evangelho... eu nem quero entrar aqui porque já não é o nosso tema, mas agora nessa discussão de Israel aí, quando eu falei, eu dei uma entrevista para a revista Comunhão hoje, falei que nós devemos buscar a paz de Jerusalém, isso no Antigo Testamento. Quando você vai para Jesus, é buscar a paz de todo mundo, porque o evangelho é um só. Aí você vê que confusão que dá, né? Meio Sim, não, mas esse tema a gente pode depois... não deixa esquecer esse tema, professor, porque a gente está com um projeto aqui no Nascido, com o projeto Castelo Forte, para ter podcasts regulares. Então, a gente vai chamar o senhor novamente para desenvolver esse assunto numa live específica. O professor vai ter uma cadeira com o nome dele nos podcasts, com certeza. Ô, meu pai. Bom, vamos lá entrar então no nosso tema aqui, né? E eu procurei resumir ao máximo. Eu queria dizer para todos aqueles que estão nos assistindo agora, agradecer a Deus pela sua vida também, pelo seu interesse. E você vai ter logo no começo o meu e-mail e o meu Instagram. Meu Instagram, por enquanto, é só frases que eu vou soltando, e no ano que vem nós estamos planejando aí uma mudança radical nas nossas redes sociais, até por incentivo do próprio Raul, né? Mas há uma pessoa que está para me ajudar nisso, que é uma pessoa muito chave nesse ponto, e então a gente está trabalhando para ver se no começo do ano a gente faz uma dinamização. Mas, por enquanto, entra lá, se inscreve no nosso canal do Instagram, e tá bom? Agora estão na descrição também, tá na descrição do vídeo, se você quiser também. E lembrando os nossos ouvintes que, se vocês tiverem perguntas para o professor Lourenço, vão fazendo aqui no chat, que depois, assim que acabar a apresentação principal, a gente vai pegar as perguntas que vocês tiverem e a gente vai passar para o professor, para ele ficar com a responsabilidade no final. Não, tudo bem. Então, outra coisa que eu gostaria de avisar para você que está participando, não precisa ficar tirando foto da tela, não, porque esse material todinho já está disponível para você. No último quadro que eu vou apresentar para você, ele tem um QR Code onde você fotografa, ou tem também escrito analogicamente, embora no digital, um link de onde você poderá obter todo esse material que eu vou apresentar a partir de agora, né? Então, todo o material eu faço questão sempre de apresentar, porque depois você pode folhear, você pode ver com calma em casa, né? Então, vamos passar aí. Deixa eu só estou aqui localizando. Pronto, já localizei. Ok. Está aparecendo direitinho aí, Raul, Armando? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu acho que eu preciso inserir. Peraí. Não, o Raul que tem que ver isso. Agora foi. Pronto. Ajuda aí. Lembrando, pessoal, que eu acabei de conferir, o link da apresentação também está na descrição, tá? Tá tudo certo aí? Tá aparecendo direitinho tudo aí, okay. Raul? Direitinho. Então tá bom, podemos começar, né? Então, a pergunta é essa: se Lutero estivesse vivo hoje, qual reforma faria na igreja? Eu peguei essa pergunta, só tinha essa pergunta, e todo esse povo foi me responder. Eu não me lembro se chegamos às 500 pessoas ou mais, porque depois distribuí pela internet, então
as pessoas participaram, né? Ecclesia reformata sempre reformanda. Uma igreja reformada deve ser sempre reformada. Karl Barth, 1947. Essa frase é atribuída a ele. Há inúmeras explicações sobre essa frase, alguns aceitam, outros não aceitam, mas, de qualquer maneira, há uma verdade por trás. O único imutável que temos é Deus. Sempre, Raul, Armando e demais participantes, quando falo em Deus, eu falo na Trindade. Na minha teologia, eu não fico falando Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É Trindade. A minha teologia é trinitariana, minha hermenêutica é trinitariana, minha maneira de enxergar o mundo é trinitariana. Tá? E quando eu trabalho na visão missional, eu trabalho numa visão trinitariana, missio Dei. Dei não é só Deus Pai, é Deus trinitário. Tá? Então, eu penso sempre nessa percepção. Então, o único imutável é Deus, o restante precisa ser alterado. Eu parto de uma expressão que um amigo meu uma vez disse, que a teologia, agora Raul vai pegar, a teologia ela é escrita a lápis, a Bíblia com tinta indelével. E eu digo mais, a teologia é escrita a lápis e termina com reticências, isto é, nós precisamos sempre dialogar, aprender, porque muitas vezes nós podemos ter deixado de lado algum princípio hermenêutico, exegético, podemos ter deixado de lado um componente de explicação, um contexto externo, um contexto interno, um dicionário que eu utilizei numa exegese que não era completo, né? E então o que acontece é que eu preciso entender que a teologia ela é humana, a palavra de Deus, é divina, ela é escrita com tinta indelével, tá? E a teologia nós é que escrevemos, então nós precisamos ser sempre um espírito de aprendizagem e diálogo. E a igreja não é diferente, a igreja ela não é um fim em si mesma. Dos dois povos, Deus fez um povo, judeus e gentios, Deus fez um povo para que esse povo cumprisse a missão do próprio Deus, missio Dei, de resgatar, restaurar toda a criação. Então, esse Deus, ele é um Deus imutável, é um Deus sempre presente, sempre atualizado, com a sua palavra. Agora, eu, quando vou construir a teologia, eu preciso realmente compreender esse processo. E aí entra a igreja, de qualquer maneira, ela não é perfeita, a igreja vai ser reformada e deve ser sempre reformada, porque ela é meio, não é fim, tá? Então, aí você já tem o meu e-mail de contato, aí você tem também o meu Instagram. Vamos avançando. A Reforma Protestante foi do século XVI, foi o maior movimento da história da igreja depois de Pentecostes. Muito que vocês já devem estar ouvindo aí, da igreja, ela vai crescendo ao longo do tempo. Eu dei uma palestra agora sobre líder servo, arquiteto futuro, lá no evento da Ressurgência, na Sala Cepal, em que eu mostrei uma estatística demonstrando que no terceiro século os cristãos já eram praticamente 50% da população do Império. Tá? Então, na minha maneira de entender, quando o Império Romano, Constantino e Companhia Limitada, viram aquilo, logicamente se sentiram ameaçados e provavelmente, aqui é a minha hipótese, tá? Provavelmente acharam melhor tornar o cristianismo religião oficial do Estado, porque assim poderiam assumir o comando. Só que isso foi cristalizando uma série de práticas institucionais, de posturas clericais, e chegou ao que chegou, em que Lutero chega a um ponto de afixar as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro. Né? Então, há uma necessidade de uma revisão, uma reforma. Então, isso foi cada vez mais se tornando algo. Vamos pensar que essa igreja ela produziu a Idade Média, que foi chamada Idade das Trevas, embora muita coisa positiva tivemos na Idade Média. Depois veio o Iluminismo, que levou para outro extremo. Então, o grande movimento foi na Reforma Protestante. Tá? Então, eu diria para vocês o seguinte, já indo direto, quando eu fiz essa pergunta, a resposta inicial foi voltar aos 5 solas. Sola gratia, sola escritura, sola fide, e assim por diante. Entendeu? Então, vamos voltar aos 5 solas, que é a essência da reforma. Primeira pergunta, a primeira resposta. Mas logo em seguida veio o maior volume de respostas, volta às escrituras.
Tá? Então, a grande necessidade é nós voltarmos ao nosso referencial de base, que é a palavra de Deus. E aí a busca por interpretação séria das Escrituras, a aplicação das Escrituras na vida. E aqui é interessante esse detalhe, porque eu notei um ponto essencial aqui. Porque eu estava hoje vendo uma palavra de um amigo meu, professor, que trabalhou comigo, lá do Dallas Theological Seminary, DTS, em que ele estava discutindo muito uma questão ligada à própria vida, à própria doutrina em si, né? E aí, então, eu achei interessante, achei interessante porque a discussão que ele estava falando era bem teológica, né? Uma discussão assim, eu diria até uma discussão interessante, detalhando doutrinas e tudo. E aí, isso, aliás, foi no Facebook até que eu vi essa discussão dele. Aí eu fiquei pensando, puxa, é muito interessante essa discussão, mas será que é só isso, né? E aí eu fiquei imaginando se nós não poderíamos pensar um pouco mais sobre isso. Quando você vai discutir as escrituras, né? Quando você vai discutir, vamos assim dizer, a maneira que você tem de pensar na doutrina, na teologia, na abstração, né? Então, eu fiquei imaginando, ele estava, já até achei aqui, ele estava usando uma palavra grega, perihoesis, de João 14:17, em que ele vai discutir exatamente todo ponto ligado, desde Agostinho, etc., de João 14 até 17, né? E aí, então, ele começa a discutir o nascimento, o novo nascimento, etc., etc., a experiência, a experiência lá do Espírito Santo e tal, e tal. Então, a grande discussão, nesse ponto, ela passa a ser sobre o significado da fé, tá? E ele até usou uma palavra lá em latim, que eu não estou achando aqui, mas eu fiquei pensando se nós não poderíamos pensar também no que a gente falaria da missio Dei, a missão de Deus em levar as pessoas a ter uma vida transformada. Então, é importante discutir a estrutura, é importante discutir a teologia, mas e a vida? Tá? Então, eu percebo hoje que as pessoas querem aplicar as escrituras na vida, encontrar resposta para os seus dilemas na vida. Tá? Então, é interessante porque a gente fica discutindo muito, de repente, eu diria, alguns aspectos metacarpianos, metafísicos da doutrina da Trindade no livro de Esther. Bom, o livro de Esther nem a palavra Deus tem, né? E aí a pessoa, precisa de uma resposta naquele dia para uma situação que ela está enfrentando. Tá? Embora nós possamos pensar nisso, que a pessoa é que vai dar a agenda, mas nós precisamos entender que Jesus ia ao encontro das necessidades, a partir dali ele dava as respostas. Então, a aplicação das escrituras na vida passa a ser algo bem importante nesse sentido, tá? Porque ela leva a pessoa a ter uma conexão com a verdade de Deus. Agora, veja bem, aí, quando fala em volta das escrituras, fala em focalizar mais o estudo da Bíblia e de temas contemporâneos à luz da Bíblia. Porque, de repente, estamos respondendo perguntas que as pessoas já não fazem mais, ou perguntas que eu diria para vocês que já não existem mais, né? Então, é necessário que eu compreenda. Por exemplo, nós estamos discutindo hoje sobre abortamento no Brasil. O assunto voltou e agora o ministro Barroso tira de pauta para poder fazer uma vista lá, etc. Então, esse assunto, como nós lidamos com esses assuntos do dia a dia, dos temas contemporâneos? Problemas na área ecológicos, né? Ou na área ecológica, problemas ambientais. Como nós, como cristãos, devemos agir diante disso? Na vida profissional, na própria vida política, a participação do cristão como cidadão, e assim por diante. Né? Então, e eu vou mais longe na discussão da cultura contemporânea, da cultura de gênero. Como lidar hoje com as discussões? Agora pega construção social do comportamento, construção social dos valores.
construção cultural dos valores, que os valores são construídos culturalmente, como se resolve isso? Aí vem temas, por exemplo, como gênero líquido. Então, a juventude hoje, ela está precisando dessas respostas. Pais, mães, né, estão precisando dessas respostas. E nós estamos discutindo o quê nas igrejas, percebe? Bom, eu sempre dei aula de ética, bioética, uma das áreas minhas de trabalho, e aí, terminadas as aulas, discutimos esses temas, a pergunta era para os alunos, vocês discutem esses temas lá na comunidade de vocês? Não. O que vocês discutem? Bom, nós discutimos missões, evangelização, não, tudo bem, são temas importantíssimos. Mas se eu evangelizo, levo pessoas a Cristo e não mostro o real significado do evangelho para elas, como que significa isso? Se o evangelho não traz resposta para as decisões humanas, como que é isso? Né? Vamos pensar que Adão e Eva, exatamente, eles romperam com Deus porque eles quiseram, por conta própria, tomar a decisão e escolher o bem e o mal por conta própria deles. Percebe? Então, o que eu quero dizer para vocês nesse sentido é que eu vejo isso muito claro. A resposta que me deram foi muito clara. Nós precisamos de respostas, principalmente no mundo de hoje, pós-moderno, que eu acho que não é pós-moderno, é hipermoderno, porque há uma intensidade de alguns princípios da modernidade. Como que eu lido, por exemplo, com o triunfo do indivíduo? Eu sou legislador e juiz da minha própria vida. Como é que eu lido com isso diante da realidade em que nós somos criação de Deus? Fugir do legalismo, do formalismo, buscar a essência do sentido das coisas. Por quê? Com o tempo foi se instalando um legalismo, você vive o seu fim de semana, durante a semana cada um cuida de si mesmo. Você vive aquele formalismo de frequentar a igreja, né? Nós não somos a igreja, nós transformamos a igreja num local, porque nós trazemos do Antigo Testamento o conceito de habitação do sagrado. Nesse livro que o Armando falou, que foi mais recente meu, Dinâmica da Igreja Autêntica, eu tenho 2 capítulos para discutir esse assunto. Tá? Então, a volta às escrituras, pelo menos nesses itens, elas são fundamentais para a geração de hoje, e é necessário que a gente venha a considerar isso. Tá? Então, a importância de nós nos aprofundarmos no estudo da Bíblia. Eu estou preparando agora um livro sobre a Bíblia, espero terminar nos próximos 15 dias, exatamente mostrando a importância da Bíblia. Bom, mas aí, pegando um princípio da reforma, o sacerdócio de todos os fiéis. E aí vem o quê? Clero versus leigos. Aí é uma tensão que parte da reforma não resolveu, né? Especialmente a reforma luterana, que se intensificou em relação ao clero. E isso, ao correr do tempo, se intensificou mais. Tá? E quando você começa a estudar o Novo Testamento, você tem algumas perguntas a fazer, não que eu tenha respostas, tá? Mas são perguntas que precisam ser estudadas. E quando fala em sacerdócio de todos os fiéis, por que tem separação entre os mais e o timão, né? Quer dizer, os leigos. Enquanto a palavra grega leigos vem de laikos, do povo de Deus. Então, quer dizer que pastores, bispos, etc., não são do povo de Deus? Como é que é essa história? Isso vai se instalando ao longo da história, especialmente depois que o cristianismo se torna em religião oficial do Estado. Tá? É bem curioso, eu sou batista, né? É bem curioso porque no meio batista, na história batista, não há como você definir ou defender a concepção clerical. Mas ao longo da história batista também, porque isso nem é princípio batista distintivo, mas ao longo da história foi se instalando uma visão de pastor ser alguém diferente do povo. Tá? Então, é interessante esse fato. Né? Outro dia sábado agora, eu estava numa reunião interessante, e aí eu pedi para alguém se apresentar, reunião de irmãos, homens, né? Crentes normais, assim eu vou dizer, né? E aí eu pedi para alguém se apresentar, porque nós fizemos um sistema de aula invertida lá com os participantes, e eu falei, como é seu nome? Meu nome é Pastor Fulano de Tal. Por que Pastor Fulano de Tal? Mudou o nome depois que ele foi consagrado ao ministério? Tá? Então, como é que é essa história, né? Às vezes as pessoas querem me chamar de pastor Lourenço, eu falo, não precisa, é só Lourenço. Pastor é um cargo,
Entendeu? É uma É que a mãe do cidadão tinha tanta vontade que ele fosse pastor e registrou ele como pastor fulano de tal. Né? Não, mas olha, isso eu conto uma história para você. Eu tive um aluno hispânico e o nome dele estava na caderneta, pastor fulano de tal. Eu falei, poxa, mas ele será que ele já é consagrado ao pastorado e tal? Aí eu fui na secretaria, falei, não, esse é o nome dele é pastor fulano de tal. Eu falei, então tá bom. É o único caso que eu tive na vida. Aí eu costumo dizer para jovens do seminário, numa faculdade de teologia, eu costumo dizer o seguinte, quando você é consagrado ao pastorado e você se ajoelha, quando você levanta, tem um repuxamento da vértebra L1, L2 aqui embaixo, e você estica o nariz para cima. Você fica arrogante. E aí a sua agenda fica cheia de nomes no PR, é pastor fulano, pastor ciclano, pastor beltrano. Sabe? Então, ou rev, né? De reverendo. De reverendo, pode ser, né? De rev. Então, o que eu digo para a juventude? Para essas duas vértebras que foram repuxadas serem curadas, você deve fazer uma visita no hospital uma vez por mês. Mas não vai lá na maternidade, não. Vai lá no setor de queimados, vai lá no setor de pronto-socorro, tá? Oncologia. Né? E se depois de uns 2 meses você não ficou curado, vai uma vez a cada 15 dias. Se depois de uns 2 meses 3 meses não foi curado, vai a cada, digamos, semana. E se não for curado, desista do ministério, que você vai ser muito orgulhoso e arrogante, sabe? Então, nós temos que rever essa questão séria de clero versus leigos, de acharmos que somos especiais. E isso está acabando com a saúde pastoral. Outro dia eu falei isso, né? Nós temos na CEPAL um cuidado especial para líderes, pastores, missionários, esposas, etc. Então, eu comentei o que acontece. Muitos colegas pastores estão vivendo uma cultura que foi instalada, uma cultura clerical de infalibilidade pastoral, tá? E de que pastor aguenta tudo, de manhã faz sepultamento, à tarde vai no aniversário, de noite vai lá numa maternidade, e tem que aguentar tudo, liderança da igreja, perseguição de cá, de lá, etc. E não é assim, nós somos seres humanos. Agora, é claro, tem que haver uma autoridade que vem da credibilidade, não que vem do cargo. Efésios 4:11 fala de líderes, mas esses líderes vão preparar os santos. Entende? Então, nós temos que entender que existem pessoas que têm uma responsabilidade maior, não que são maiores ou melhores. Então, isso foi apresentado na pesquisa. Se é sacerdócio de todos os fiéis, por que temos ainda separação entre clérigos e leigos e gente que acha-se melhor? Volto a falar, não é dilema aqui de ser líder, de ter mais responsabilidade. Isso sempre vai haver. No Novo Testamento havia, mas era um respeito pela credibilidade e a autoridade da pessoa, não pelo cargo, não pela função em si. Tá? Então, vejam já, a coisa começa a esquentar, mas foi foi mais longe. Né? Aí, uma outra resposta que veio em terceiro, quarto lugar, foi revisitar as escrituras em busca do sentido bíblico da adoração. Aí, esse sentido bíblico da adoração é para que fosse reestudada a formalidade litúrgica, a informalidade litúrgica, sacramentalização dos cultos, mais adoração em vez de entretenimento. Achei muito interessante, porque a formalidade litúrgica ela se aproxima muito às religiões em que você cumpre o ritual, catolicismo e tantos outros. Você cumpriu o ritual, está cumprido. Ou a informalidade litúrgica, né? Mais contextualização, provavelmente, porque o culto é algo que sai do coração da pessoa, então vai ter uma contextualização natural. Então, estudar quais são os limites. Né? Agora, sacramentalização do culto é o seguinte: se eu vou no culto, Deus me abençoa, se eu não vou, Deus me castiga. Então, aí é uma sacramentalização em que o culto se torna meio de graça. E a gente vê que a adoração é algo que procede do coração da pessoa. Então, a necessidade de nós revermos a adoração. E hoje, muito seriamente, fortemente está o entretenimento gospel. Né? Há poucos dias eu escrevi um artigo. Se você quiser receber uma cópia, você que está aqui me vendo e ouvindo, pode me pedir, já te dei um e-mail.
você pode pedir aí, a gente pode trabalhar. O título do artigo, que já saiu, não divulguei ainda, é Culto, Entretenimento ou Aeróbica Gospel, em que eu vou mostrar exatamente isso, a necessidade que a gente tem de rever nosso culto. Outra coisa, na revisão de culto, é necessário compreender o conceito do Antigo Testamento de habitação do sagrado, que ele vai na revelação progressiva, quando chega em Jesus, Jesus vira a chave com a mulher samaritana. Vira a hora e já veio, que ela estava preocupada no lugar da adoração, lá em Gerizim, Samaria, ou Moriá, em Jerusalém. Tá? E aí Jesus diz, virá a hora, já chegou, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito de verdade. Estevão, Paulo, né? Pedro, mais à frente, fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo, a palavra grega é essa. Então, o que acontece? Precisamos rever tudo isso. Né? Nós sacralizamos o local e esquecemos que no meu trabalho, onde eu estou, no meu carro dirigindo, na minha casa, onde eu estiver, ali é o local em que eu tenho de estar como cristão, vivendo o meu momento de adoração. Romanos 12:1 fala que entregar os corpos em sacrifício vivo já é a nossa adoração. Então, todos esses elementos precisam ser revisitados nas Escrituras. Tá? Vamos avançando aí, o nosso tempo já está cumprindo. Experiência autêntica de vida, isso é muito fundamental para gerações presentes. A experiência autêntica, tanto que as redes sociais mostram a pessoa chorando, às vezes expressando um sentimento, etc, etc. Né? Então, o que as pessoas pensam numa reforma hoje? Que a reforma viesse a alcançar não só a experiência doutrinária, não só a experiência litúrgica, não só a experiência estrutural, clero ou não, mas também a vida, que afetasse a nossa vida e a nossa autenticidade de vida. Então, uma reforma do interior de vida, de maneira que o mundo pudesse ver em nós o evangelho puro, o evangelho transformador. Então, e esse ponto é muito interessante, porque aí fala do desenvolvimento de uma piedade mística cristã. Você fala em mística hoje, Raul, você apanha no meio evangélico. Esse negócio místico, e a mística, quando você vai estudar mística cristã, é bem interessante. Eu tive um professor no doutorado na PUC, que ele trabalha muito até hoje com mística, que é o Felipe Pondé, né? Então é interessante que você se aprofunde na Bíblia e veja essa mística no sentido bíblico do relacionamento seu com Deus. E você parar e refletir, né? Às vezes de madrugada, eu muitas vezes acordo de madrugada, e uma vez eu tive uma experiência interessante, porque eu conversando com um amigo meu, que era do Estado Bíblica, e eu disse assim, olha, eu não sei porque eu, às vezes, acordo 4 da manhã, né? E aí ele falou para mim assim, sabe o que é, Lourenço? Você é uma pessoa super ativa. Então, durante o dia, você está em atividade. Quando chega à noite, aí ele dá uma chacoalhada lá, uma chacoalhada em você, para você acordar. Então, aquilo foi muito importante para mim, e essa situação não mudou, quer dizer, de vez em quando eu acordo, não digo essa noite, né, anterior, eu acordo, e aí eu vou orar a Deus, vou conversar com Deus, vou pedir para Deus caminhos, orientações, vou tentar conversar com Deus, etc. Então, precisamos recordar isso, porque a oração passou a ser mecânica, e a oração passou a ser só petição, né? Tipo meio a doutrina aí da penitência, né? Então nós precisamos desenvolver essa piedade. Eu creio que Foster escreve um livro sobre as disciplinas espirituais, é necessário recuperar isso. Volta ao primeiro amor, de relacionamento, convivência com Deus, tá? A reforma ética na vida, de seguir os valores e princípios cristãos, uma reação ao antropocentrismo na hipermodernidade. Quer dizer, a hipermodernidade traz a modernidade e o triunfo do indivíduo. O indivíduo, como eu disse há pouco, é legislador e juiz de si mesmo. Como podemos recuperar isso? Como podemos mostrar isso? Uma vez eu estava dando uma palestra, e sábado, na palestra com aqueles irmãos, eu lembrei desse exemplo, eu estava dando uma palestra para jovens, e a afirmação maior deles, sabe qual foi? Nós somos autênticos. Como assim autênticos? Não. Nós somos originais, nós somos mesmo, nós somos mesmo. Bom, tá bom. Aí eu fui discutir um pouco com ele cultura contemporânea, fui discutir Friedrich Nietzsche,
fui discutir outros autores, sociedade de gratificação imediata, etc. Terminou a palestra, eu disse, e aí, o que vocês podem me dizer? Vocês são autênticos mesmo? Vocês são originais? Ou vocês são subprodutos dessa época que vocês estão vivendo? Aí eles olharam para mim e ficaram sem responder. Porque nós somos produtos do mundo em que nós vivemos. Por isso que a Bíblia diz, sejam sóbrios e vigilantes. Vigilantes, Pedro diz em 1 Pedro 5. Jesus diz, vigiai. Eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo à minha volta, como eu sou produto e subproduto da cultura contemporânea. Percebe? Então, na hipermodernidade, nós somos produtos do antropocentrismo. Né? Vamos desenvolver as virtudes cristãs, amor, humildade, não só teoricamente. Uma ética voluntarista em vez de uma ética do dever. Quer dizer, a pessoa ela vai aprender a dizer o seguinte, olha, eu escolhi não cair na tentação. Foi uma escolha minha porque eu quero agradar o meu Deus. É uma ética voluntarista, não uma ética de pressão ou legalista. E uma ênfase na formação cristã por meio do lar. Eu achei muito interessante a recuperação do lar. Quando eu falo em reforma interior da vida, eu me lembro muito na visão missional, né? Em que nós vamos discutir a necessidade que precisamos devolver ao mundo as pessoas que se convertem e trancamos dentro da nossa vivência comunitária. Vamos ao mundo, levamos pessoas a Cristo, trazemos para viver na nossa comunidade, na nossa igreja, ensinamos elas a serem bons membros de igreja, dominicalmente até bem, digamos, aperfeiçoados, cumpridores dos seus deveres religiosos, mas não devolvemos essas pessoas para o mundo. Escrevi um artigo, se quiser também me peçam, Teologia da Segunda-feira, em que eu digo o seguinte, o meu sermão, a minha mensagem, o que eu vi no domingo, o que eu ensinei no domingo, vai servir para o quê? Para quê? Para o membro da minha igreja. Então, o evangelho há de ser integral. Eu preciso voltar ao mundo para ali exercer a minha vida, para ali exercer e demonstrar o evangelho real na minha vida. Eu digo que tem um tripé da Missio Dei, né? O tripé da Missio Dei, que é pregar verbalmente, viver na prática intensamente e ter uma vida transformada de caráter. Você tira um desses tripés, os pés do tripé caem. Então, nós pregamos, achamos que o evangelho... Hoje eu li um grupo de pastores e alguém me disse assim, missões é a nossa missão. Não, é uma parte da missão da igreja, né? Na missão que Deus tem dado para a igreja. Mas missões não é a única parte. Há uma frase, eu vou ver se eu acho agora aqui, que surgiu agora na minha mente, que o Piper apresenta, e não é difícil de eu achar, porque eu tenho uma base de dados aqui, está aqui, ó. John Piper, ele disse no livro Além em seus povos, a supremacia de Deus nas missões, ele diz assim, na página 35, primeiro capítulo, as missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial, não o ser humano. Quando esta área se encerrar, quando essa era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são uma necessidade temporária. A adoração, porém, é permanente. Então, o que eu quero dizer, na realidade, o que eu quero dizer é exatamente isso. Nós temos que entender, novamente, aí é o problema, Armando, da salvação ser central, e não é, Deus é central. Tá? Então, quando eu vou olhar para o trabalho das missões, eu estou pensando na intencionalidade missionária. Isto é, parte da verdade. A intencionalidade missionária é levar o evangelho ainda onde não foi alcançado. Mas existe a dimensão missional da vida, que é outro trilho, onde um trilho para o trem. A dimensão missional tem a ver com a minha vida no mundo, minha vida projetada, se minha vida é transformada ou não. Quantos patrões dizem que, olha, eu não quero ter empregado crente, que é a pior coisa? E quantos patrões crentes dizem isso, ou patrões não crentes? E quantos funcionários, colaboradores crentes dizem, eu não quero ter um patrão crente? A pergunta, Raul, e a gente vai discutir isso em uma outra ocasião, é se nós pregamos o evangelho que transforma, por que não tem transformado? Está errado o evangelho? Ou está errado a nossa maneira de pregar? Ou está errado o evangelho que nós temos pregado, que é um outro evangelho e não o evangelho? Ou nós não temos aplicado as boas novas na vida de maneira que elas sejam transformadas, as nossas vidas e transformadoras? Percebe? Então, mais ou menos há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós vimos que o Brasil é um país católico nominal. E hoje é um país evangélico nominal. Percebe? Então, tudo isso está em volta
desse ponto. Mas um outro ponto que me responderam, não sei se já estamos terminando. Tá, fica à vontade, fica à vontade. Tá bom. É a reforma na igreja como igreja. Aí a coisa começa a pegar. Desenvolvimento de autêntica comunhão entre os crentes. Então, aqui já vai fugindo da formalidade, você percebe? Desenvolvimento de mais igreja e menos instituição. É claro que a gente sabe que a instituição é necessária. É o meio, não o fim. Esse é o dilema. Um outro artigo que eu escrevi, fins e meios, né? E se quiser é só pedir, eu mando. Então, é necessário ser igreja relevante no mundo, deixar de ser sal dentro do saleiro, missão profética da igreja contra o pecado, a corrupção, ideologias de gênero, etc., e ser relevante. Eu aqui me lembro de Atos 17:6. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. E eles não transtornavam o mundo só pregando as 4 leis espirituais, não. Era vivendo o evangelho. Vivendo o dia a dia do evangelho. Colocando em risco a moralidade da época, a política da época. Explodiu um transformador aqui na frente da rua, apagou tudo, desligou a internet, foi um Deus nos acuda, vai conseguir voltar, graças a Deus. Estamos segurando aqui. Mas o Armando está aí, né? Está funcionando tudo, né? Está funcionando tudo. Então, o que acontece? Nesse caso, os cristãos daquela época, eles eram tão profundos na vivência evangélica que quando chegou no início do quarto século, né, no terceiro que eu falei, mas do quarto século, do início dos anos 300, chegaram a metade da população do Império Romano, colocando em risco todo mundo. Aí o imperador falou, opa, deixa eu tomar providência, vamos fazer esse povo ficar debaixo da nossa batuta aqui. Então a igreja tem de ser relevante no mundo. O meu pastor, ele é muito legal, ele me desafiou para eu falar para os adultos da igreja sobre ser sal e luz. E ele falou, você vai ter 4 sábados, 50 minutos, 4 domingos, 50 minutos. Eu falei, caramba, né? Um sermão de meia hora a gente resolve aí ser sal e luz. Tá bom, vou aceitar. Ora, foram 5 sábados, 5 domingos e 50 minutos discutindo sobre ser sal e ser luz. E ainda ele me desafiou mais, agora você vai pregar mais um sermão sobre isso. Então, há muita coisa importante no mundo que nós podemos ver como ser sal e ser luz. A igreja brasileira, olha agora a pergunta, por favor, você que está me assistindo, se a igreja evangélica brasileira tivesse cumprido o seu papel de ser sal, luz, embaixadora do reino nesse país, Brasil, teríamos um país repleto hoje de corrupção, imoralidade, injustiça, secularismo? Conta para mim, tá? Teríamos. Deixamos de fazer o dever do lar, deixamos de fazer a lição de casa, ficamos trancafiados na nossa redoma dominical, bonitinho, protegidos. Percebem? Então a igreja precisa ser contextualizada, mas bíblica. A igreja como comunidade terapêutica, uma comunidade de contraste, não de traste, mas de contraste no mundo. E é preciso compreender, então, a integralidade da missão da igreja, a Missio Dei, que é a missão de Deus em resgatar toda a criação. E aí, mais outros itens que foram apresentados, né? Foi, por exemplo, despertar o discipulado, grande comissão, que o foco é discipulado. Raul, só aqui, você fazendo uma análise do ID, o ID, além de particípio auristo, que não pede emprestado o significado do infinito, do imperativo, isso não existe em gramática nenhuma, ele ainda na voz passiva. Você sabia que é a voz passiva? Então não é que eu vou, eu sou ido, eu sou enviado. Essa é a questão. É muito complicada essa exegese aí para o pessoal que é salvacionista, sabe? Então é fazer o discipulado é a opção, não é uma opção, mas é a estratégia com letra maiúscula. Despertar os dons de serviço, enfatizando os diversos aspectos da missão da igreja, reconsiderar o lugar e o papel da mulher. É importante pararmos para analisar isso à luz da Bíblia, à luz do contexto bíblico. Há muita interpretação sobre isso que deixa de considerar alguns princípios exegéticos chaves. Eu já li todas as possíveis opções que existem no Brasil e, na boa parte, deixa de considerar o contexto histórico bíblico. Teologia de mercado, que manipula Deus, hoje é muito presente isso, principalmente em neopentecostalismo. Mais pastoreio e menos gerência. Rapaz, isso dói, hein? Mais pastoreio e menos gerência. Por isso que, quando fala em formar pastores e não teólogos, afeta aqui.
porque quer que a gente forme gerente de igreja, né? Estimular a alteridade, isso é a busca pelo próximo, e depois da pandemia, isso é mais ainda. Mas saber como viver num mundo em transformação, virtual, digital, evitar a alienação fazendo uso de tecnologias, então é fazer uso de tecnologias, hoje mais ainda com inteligência artificial, saber lidar com as diferenças geracionais, reavaliar as tendências geracionais a partir das escrituras, incluindo também os da terceira idade, integrar gerações. E eu estou preocupado porque eu estou vendo geração Z indo para a faculdade, mas será que eles estão preparados para enfrentar o secularismo, o ateísmo nas universidades? Será que nós estamos investindo nisso? Mas estão salvos. Não, peraí, eles são missionários lá, eles são agentes de Deus, sal e luz lá. Os pais estão sendo preparados, a serem discipuladores, tudo isso. Desenvolvimento da piedade, da prática, da vida prática aos pés do mestre, mensagens mais relevantes e menos abstratas que possam ser aplicadas na vida concreta, cotidiana, ênfase no ensino da Bíblia que foi sendo trocado por atividades, eventos e programas, Deus no centro da teologia como teologia primeira, então a doutrina de Deus voltando a ser teologia primeira, menos sentimento de clube, mais de comunidade influenciadora, capacitação continuada para pastores e líderes que se envolvem muito com a obra de Deus e esquecem do Deus da obra. Percebe? Então, muito movimento, mas pouco deslocamento. Aí caímos no pragmatismo que o Armando acabou de falar no começo. Focalizar o Novo Testamento como chave hermenêutica do Antigo, evitando atitudes judaizantes. Aliás, essa guerra de aí teríamos que revisar e o que muitos pensam, né? Então, evitando atitudes judaizantes. Analisar com profundidade a razão da existência dos desigrejados. É muito interessante esse movimento, que nós venhamos a conhecer profundamente isso, que grandes causas já estão aqui discutidas há pouco, aqui nessa exposição nossa. Incentiva os crentes para lerem e estudarem a Bíblia, independentemente do ensino restrito de líderes. Quer dizer, o púlpito deixa de ser a fonte única de ensino, tá? Estuda a Bíblia por meio das línguas originais e séries exegese hermenêutica, buscar a união do cristianismo, cuja divisão foi ocorrendo depois da reforma, vida exemplar no ministério com líderes servos, modelos que cuidem também do seu matrimônio e família, seguindo a Bíblia. Certamente não seria tanto uma reforma doutrinária, mas uma reforma de vida prática e ética, com a frase que colocaram, abriria as paredes da igreja para que houvesse mais relacionamento com a sociedade e comunidade. Olha só, alguém escreveu isso. Bom, a reforma ainda não acabou, né? Como a gente disse, que é a Ecclesia Reformata sempre reformanda, a igreja reformada sempre se reformando, né? Então, é necessário que a gente perceba esses dados, são dados, assim, não tão distantes, né? 2017, vamos assim dizer, estamos 5 anos atrás, se fizesse uma pesquisa hoje, provavelmente os resultados seriam esses, com alguns outros componentes, né? Mas você bate a sua máquina aí, o seu celular, né? Aí tem o QR Code, e se você não conseguir aí com esse QR Code, tira uma foto aí, você vai ter nesse Bitly, que é um encurtador de site, você vai ter aí todo esse material que eu apresentei, além, depois do YouTube vai ficar no ar aí. Para quem estiver ouvindo, porque esse material vai virar podcast também, para quem quiser ter o material do professor Lourenço, você pode acessar por https://bit, bit mudo, né? .ly/reforma em maiúscula, tracinho Lutero, com Lutero em maiúscula a primeira letra, hoje, junto, Lutero hoje, e o e-mail do professor tá aqui, ó. Já coloquei agora. Quem estiver ouvindo a nossa live, você pode acessar o perfil do professor no Instagram como Lourenco Estelho Rega, Estelho com um L só, e pode adquirir o material ou pedir esses artigos que o professor mencionou no e-mail estelho.rega@cepal.org.br. Cepal, SEPAL. E o link para baixar a apresentação, tanto aqui no YouTube quanto aí no podcast do Nascido de Novo, tá na descrição aqui, tá? Uma observação que eu sempre faço. Eu escrevi um artigo há muito tempo, ele foi distribuído por e-mail nos assinantes da nossa newsletter,
Inclusive, meus queridos, vamos abrir aí vagas para você entrar na newsletter do Nascido em breve. Esse artigo já foi na nossa newsletter, que é a respeito desse lema da reforma que o professor Lourenço usou. Porque o que acontece? Eu acho que não tem um lema da reforma que é mais torcido, que é mais surrado do que esse. Porque igreja reformada sempre reformando, né? Eclésia reformanda sempre, né? E aí o pessoal usa essa versão abreviada para fazer o quê? Para justificar qualquer tipo de heresia. Não, igreja reformada sempre reformando, então aqui todo mundo tem que entrar na igreja plantando bananeira, porque é uma reforma que está sendo feita. Agora, o lema ele deve ser utilizado sempre na sua forma completa. Igreja reformada, sempre reformando, segundo a palavra de Deus. Esse é o ponto, porque é isso que a reforma fez. Pegou uma igreja que estava, como o pastor Lourenço falou, né? Pegou uma igreja que Constantino falou, opa, isso pode me ser útil. Vamos colocar como religião oficial aqui do Império, eu me converti com uma visão milagrosa, vamos lá. Só que aí nós temos que definir um clero, nós temos que estar na casta mais alta, nunca na mais baixa. E aí a gente sabe tudo o que aconteceu. E a reforma trouxe de volta para a Escritura. É isso que é importante. Professor, uma pergunta minha, antes de a gente entrar em algumas perguntas que o pessoal fez aqui no chat. Ok, a gente viu isso tudo, mas esses pontos são questionamentos, são anseios das pessoas na pesquisa que foi feita. Até que ponto a gente não tem que tomar cuidado para que esses anseios que as pessoas tenham não sejam reflexos do pecado inerentes nelas, e a gente começa a adaptar a igreja a essas necessidades, no sentido de que não no sentido de que a gente veja uma necessidade legítima e responda, mas no sentido de que, de repente, a gente começa a focalizar tudo para que a igreja se adeque ao que as pessoas querem, não o que a palavra diz. Porque, às vezes, me parece que muito desse discurso de autenticidade não é uma autenticidade no sentido da reforma protestante, quando Lutero e depois os outros reformadores estavam questionando o clericalismo católico, ou que o clero tinha a preeminência na interpretação da escritura e começou a ter uma contestação. Mas às vezes me parece uma autenticidade no sentido que eu sou eu ou a igreja e a palavra de Deus tem que se curvar à minha expectativa. Então, de certa forma, você tem as pessoas buscando a igreja que agrada. E aí você vê, por exemplo, uma coisa que talvez, se a pesquisa fosse hoje, né, seria citada, você tem igrejas que os pastores, ditos pastores, são coaches. Elas vão direcionando as pessoas porque elas querem. Como é que poderia ser? O senhor tem essa ideia, se isso bate? Bom, o primeiro princípio da reforma, né, sola escritura, ele passa a ser um ponto fundamental. A resposta é compatível com as escrituras? Analisando o contexto em que a resposta é dada, a resposta avalia um contexto, tá? Vamos pegar aqui. Bom, tá aqui, ó. Aqui tá o contexto, tá? O contexto, vamos assim dizer, aqui, ó. Vamos pegar o contexto, um globo mesmo, tá? O contexto. Uhum. E aqui é a igreja. E aí tem um terceiro aqui que responde. Ele olha o contexto, olha a igreja e vê que não tem resposta. Aí eu vou na Bíblia e analiso. Será que isso que a pessoa está falando, por exemplo, a igreja, ela não está sendo relevante para o mundo? O que eu acho na Bíblia sobre isso? É real ou não é? Bom, eu acho, eu vejo Atos 17,6, ao ver Atos 17,6, eu vejo que a igreja, e eu fiz a pergunta, se a igreja evangélica fosse relevante ao Brasil, teríamos hoje um país como temos? Aí, então, isso valida. Então, a sola escritura, para mim, é o validador. É a minha, eu diria, é a minha régua, entendeu? Sim. É a minha régua, minha métrica. Mas será que mesmo assim... Não, eu entendi a questão, mas a minha preocupação, o que eu estou pensando no sentido de que, por exemplo, a gente não... Se o senhor avalia que o Brasil deveria necessariamente ter bons frutos, será que realmente a gente deveria ter essa expectativa? No sentido de que isso é esperado do texto bíblico, de que a sociedade seja transformada ao ponto de
você ter uma conexão tão direta com essa ligação bíblica? Desculpa, é que aqui o meu computador está independente aqui. Não, eu entendo isso. Em alguns outros contextos, você tem a igreja crescendo e a sociedade não se transforma. Não, então nós temos que analisar. Crescendo em que sentido? Eu estou pensando no sentido de que seja uma igreja fiel, vai. Tá. Então, ó, aqui no meu livro, não quero fazer propaganda dele, não, tá? Pode fazer à vontade. Mas aqui no meu livro, eu vou mostrar para você 8 tipos de crescimento da igreja no Novo Testamento. E o Raul tem esse livro. 8 tipos de crescimento. Então, quando eu falo em crescimento de igreja, eu tenho que discutir qual o crescimento. Primeira coisa. Então, aí, como é que eu faço? Eu vou para a Bíblia. Segundo, quando eu olho a igreja primitiva, volto a Atos 17,6. E em Atos 17,6, eu vejo que aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Aí eu vou no texto original, a palavra transtornar, ela pode indicar virar de perna para o ar, revolucionar. Quando eu vou ver o sentido do evangelho, desde a história, e eu vou ver que o ser humano foi criado para viver para a glória de Deus, isto é, viver dentro do plano da criação, quando o ser humano se rebela. Hoje eu estou evitando, Raul, usar a palavra queda, tá? O ser humano se rebela. O que queda é isso aqui, ó. Minha régua caiu, queda. Agora, se rebelar é diferente. Então, quando o ser humano se rebela contra Deus, ele foge desse plano. Agora, quando ele foge desse plano, ele cria um projeto de vida pessoal. E esse projeto de vida tem dado certo? Violência, desastres, destruição do próprio casa dele, que é o planeta. Ora, se o evangelho não veio para corrigir tudo isso, que é volta ao plano da criação, quer dizer, o plano da redenção volta ao plano da criação, então o que vai acontecer? Nós teremos um mundo diferente. Tá? Agora, o mundo será diferente à medida daqueles que aceitam o evangelho, se rendem aos pés de Jesus e aplicam os princípios da vida. Por isso que eu perguntei, se o evangelho transforma, por que não tem transformado? Entende? E outro detalhe importante que você vê na visão missional, que é a igreja como sociedade de contraste perante o mundo. Deus chama Abraão e diz que ele vai ser uma bênção para todas as nações. Aí vem Israel, que tem a herança. Israel é para ser colocado a obedecer à lei, para mostrar como é essa lei, que é compatível com o plano da criação, é para as nações. Mostrar como é o plano da criação. Aí Israel se idolatra. Aí Israel se corrompe. Israel se mistura com o povo. Vai ao cativeiro. Aí Deus chega e fala, tá bom, o meu plano não parou. Judá, vem cá, você vai ser isso. Aí Judá o que faz? Judá se torna arrogante. Nós somos os escolhidos de Deus, vocês não. Aí eu vou lembrar do Chaves, né? Vocês são gentalha, gentios, né? Então aí eles querem o Messias político. Aí eles querem um Messias que venha trazer a libertação do poder de Roma, etc, etc. E Jesus, o servo sofredor, vem exatamente o oposto. Aí Jesus vem fazendo o quê? Mostrar o caminho. Aí Deus, os dois povos, faz um só. Efésios 2, 14 a 22. Romanos 9, 10 e 11. É um texto muito dito disso. É menos calvinista e mais isso. E aí, principalmente quando você lê o contexto todo, porque o pessoal foca tanto no 9 e esquece que tem isso, 9, 22 e 23, é o contexto todo. E 1 Pedro, etc, etc. Então, dos dois povos faz um. Para quê? Para mostrar o caminho de volta ao plano da criação. Deus, ele traz o resgate, a recuperação de toda a criação, incluindo o indivíduo. Só que no iluminismo nós trouxemos o indivíduo de volta. Então nós olhamos a salvação como salvação do indivíduo, e era a recuperação do plano da criação. Ora, se o mundo não é para ser diferente diante da vivência do evangelho, claro que o mundo vai continuar sendo mal, porque nem todos aceitarão o evangelho. Por isso Jesus voltará, por isso haverá novos céus e nova terra. Mas aí então, entra uma questão até escatológica, que eu ia até acrescentar. Será que o contexto nosso, pelo menos o nosso, em que a maioria dos crentes tem uma visão escatológica pré-milenista ou dispensacionalista, não está influenciando nessa questão também? Sim, claro. Uma visão mais pessimista? A visão dispensacionalista, ela traz, inclusive, uma visão da guerra aqui diferente. Quer dizer, nós temos dois evangelhos. Eu respeito todos os dispensacionalistas, mas é meio complicado. A minha visão ela é mais próxima de George Led, né?
E isso eu aprendi mais com o Shed, né? Então eu acabei lendo muito George Led, mas lendo também os outros livros, dispensacionalistas, etc. A hermenêutica dispensacionalista. Então eu respeito, só que eu entendo que nós temos um evangelho só. Dos dois povos fez um só. Eu tenho todo um diagrama para mostrar isso, né? Que o tempo não vai permitir, em que eu mostro exatamente isso. Quer dizer, dos dois povos, agora somos a igreja, não existe mais, digamos, judeus e gentios, existe a igreja, né? E ao existir a igreja, agora, nós somos convidados por Deus a cumprir a missio Dei. Aquela palavra que eu não estava achando do meu querido professor americano, amigo meu, é que ele estava estudando Imago Dei, né? Nós temos que estudar Imago Dei, a natureza de Deus, mas temos que estudar a missio Dei também, que é o que nós estamos discutindo agora. Então, a missio Dei é a missão de Deus restaurar e recuperar toda a criação, que vai se completar quando Jesus voltar, tá? E quem dá digamos, o start concreto nisso é Jesus, com sua morte e ressurreição. E aí são 5 fatos. Nós falamos que o centro da história é a cruz. Não. A cruz não é o centro. São 5 centros, pelo menos. Ó, encarnação, crucificação, ressurreição. O evangelho sem ressurreição não é nada. Ascensão e volta de Jesus. Esse é o fator histórico integral, holístico, percebe? Porque se eu falo que é só a cruz, eu caio a ser humanista. Não pode haver ressurreição se não houver cruz. Não pode haver cruz nem ressurreição se não houver encarnação. E se completa com a ascensão e completa com a volta de Jesus. Você percebeu como tudo vai se fechando? Então, o mundo, ele há de ter como modelo a igreja como comunidade de contraste. Essa expressão de comunidade de contraste, ela é mais própria de Michael Gorin, né? E que ele extrai isso, especialmente dos ensinos de Newbigin, que era um missionário britânico nas Índias, né? E ele chega à seguinte conclusão: depois de voltar para a Inglaterra, depois da sua aposentadoria, ele olha para a Inglaterra, olha para a Europa e diz assim: o Ocidente que nos enviou como missionários para levar pessoas lá do mundo sem Cristo, né, 3º, 4º, 5º, 6º mundo, esse mundo ocidental precisa ser evangelizado. Agora, minha pergunta, diante de tudo que nós estamos discutindo, será que a igreja não precisa ser evangelizada hoje? Diante de tudo isso? Sim. Você entendeu? Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas tudo está no bojo aí da discussão. Mas a gente não está falando aqui que a igreja transformará este mundo no paraíso. Entendam direitinho. Claro, não é que... Não, a vida missional. Então, eu trago a pessoa para a igreja, ensino o evangelho para ela e mando para a rua. Não quer dizer que ela, na rua, por ela ser cristã, automaticamente ela vai contaminar todas as pessoas e pronto, teremos a figura lá dos testemunhas de Jeová. Criança fazendo carinha no tigre e etc. Não é nada disso que está sendo colocado. Está sendo explicado a nossa função como pregadores da palavra de Deus, que nós não temos que ficar presos apenas no nosso prédio, nós temos que levar a palavra de Deus a toda criatura como o mandato nos foi dado, e que a volta à criação é no novo céu e nova terra, onde nós voltamos a ser, aí sim, Imago Dei, aí sim a imagem e semelhança de Cristo que nós perdemos na queda. Ou na rebelião, né, professor? Né? Então, esse é o ponto. A gente tem que separar isso. Porque senão vai falar, não, isso é uma ideia liberal. Isso é ideia pior ainda que liberal. É neopentecostal, de que não, a pessoa vai viver céu de brigadeiro na terra. Não é nada disso. Exato. Sim. Raul, você quer fazer as perguntas do chat? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, o Derek, boa noite, Wilson, Plaza, Glória Cristina, Jorge, Edgar, Felipe Simão. Sou cristão luterano, sinto muito pela teologia luterana não ser muito conhecida no Brasil. Bruno Monteiro, Enésio. Mas se der certo, a gente vai ter live com um doutor luterano aqui na série do Nascido. Então, isso aí já é uma coisa que eu estava prevendo e a gente já está tentando trazer aqui.
a esposa do professor Lourenço, que veio dar boa noite. Eline. Olha, o Armando Marcos está aqui, ó. Eu estava respondendo. Nancy Duzilek, Roberto Vieira. Infelizmente, muitos iniciantes na faculdade teológica se tornam reformadores do cotidiano, analisando tudo e criticando todos, possuídos por um espírito de arrogância e prepotência. Como cortar esse mal logo no começo? Vou fazer só uma observação antes do professor entrar. Gente, a gente tem que entender uma coisa: o cristão é o povo que jamais poderia ter nariz empinado. Por quê? Porque nós não podemos salvar nós mesmos. Nós dependemos do Senhor Todo-Poderoso, que não tem obrigação nenhuma de nos salvar. Pelo contrário, ele poderia ter feito isso aqui, ó, puf, virou tudo cinza e começou tudo do zero, acabou, mas não. Ele escolheu nos salvar, então nós necessitamos dele. Então, como é que a gente pode achar que a gente é superior a alguém? O próprio Weber comentou isso ontem na live sobre o Jonathan Edwards, né? Que, tipo, nós somos o pessoal que menos deveria se vangloriar, né? Uhum. Né? Então, Nancy, amiga nossa aí lá da mesma cidade que eu, de Suzano. Nancy, saudação aí você. E aí, professor, como você acha que a gente corta o narizinho empinado dos reformadinhos? Como é que a gente corta? Não, o que eu digo é, quando nós entendemos o evangelho como ele é, você percebe que a grande solução é nós compreendermos que nós nascemos para vivermos para Deus primeiro. Então, isso significa que todos nós somos como filhos de Deus, e mesmo quem ainda não se converteu é alguém que necessita de ter na nossa vida um espelho como sal e luz, primeira coisa. A segunda coisa é nós voltarmos à Bíblia e reeducarmos a nossa maneira de ser. Você veja bem, a gente prega o evangelho e a gente projeta a pessoa para uma visão escatológica. Jesus um dia vai vir, esquece de trazer a pessoa de volta. Quem se lembra das fitas VHS, que a gente tinha que devolver e rebobinar a fita? Então, ao aceitarmos o evangelho, nós precisamos rebobinar a nossa fita da vida. Só que na fita VHS, as fitas, elas continuavam gravadas. No nosso caso, a nossa vida precisa ser regravada com a luz do evangelho. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Então, a necessidade que nós temos é de aprender isso. Nós aceitamos a Jesus e continuamos do jeito que somos, né? É igual aquele hino antigo que dizia, eu venho como estou, mas a questão toda é eu venho como estou e continuo como estou. Então, para que serve o evangelho? É apenas um bilhete ou um cartão magnético para entrar para o céu? Seria isso? Eu estou tentando só achar uma frase aqui. Então, essa frase é interessante porque quando a gente começa a trabalhar com a visão missional, você vê o seguinte, se eu vivo uma vida missional, eu vivo uma vida moldada pela missão de Deus, então não é mais pela minha missão. Aí você fala, mas a missão de Deus é salvar todo mundo. Não, tudo bem, eu entendo isso, mas é muito mais do que isso. É usar-me como sal e luz diante do mundo. É quando eu tomar as minhas decisões, quando eu me dirigir ao próximo, eu ser moldado pelo evangelho. Né? Então, se eu tenho um temperamento destemperado, num processo de discipulado, que é transmissão de vida, que nós dispensamos e falamos mais do ID, e se você não pode ir pagar a conta da oferta missionária, sua consciência tranquila, né? E a gente esquece que o ser discipulado significa que quem vai me discipular tem que ter uma vida transformada para ser modelo para mim. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo fala isso em 1 Coríntios 11:1, não é ser imitadores só do imago Dei, né? De vida, percebe? E aí nós demos um jeito. Então diz assim, se eu vivo uma vida missional, isso foi Ed Stetzer que disse, se eu vivo uma vida missional, vivo uma vida moldada pela missão de Deus, e missão é uma palavra de origem latina, centrada no conceito de ser enviado. Como vimos, a raiz da palavra não dá a imagem completa do que é viver, pois implica num propósito. Então significa o seguinte, que quem vive a vida missional vive uma vida moldada pela Missio Dei, a partir da minha conversão, aí eu estou explicando,
O meu projeto de vida é agora o projeto da Missio Dei, e eu me entrego como instrumento e ferramenta de Deus para que ele, em sua missão de restaurar toda a criação, inclusive o indivíduo, me tenha como sua ferramenta. Agora, a gente aceita Jesus e o crente diz, não, minha missão agora é servir a igreja. E aqui, alguns textos passam a ser assim, buscar em primeiro lugar seu reino de sua justiça, buscar em primeiro lugar as atividades da igreja. Quer dizer, o fulano vive tanto a obra de Deus que esquece do Deus da obra, que eu disse lá num dado momento. Então, nós precisamos redefinir, a partir das Escrituras, entender que a minha vida na igreja, ela há de ser uma vida em que eu vou ser útil para as pessoas, em que eu vou estar junto com meus irmãos, onde estivermos, para adorar a Deus, para servir com os meus dons, onde as virtudes cristãs serão desenvolvidas na minha vida por meio do discipulado. Agora, nós demos um jeito de tirar o discipulado, colocamos estruturas, estratégias, programas, e só falamos no ID, e o ID é parte, mas só falamos no ID, de modo que não precisa mais mostrar vida. É como se eu vou no médico, eu não vou discutir se ele trata bem a família, se ele é honesto. No mesmo num arquiteto. O mesmo pode ser aplicado a um tesoureiro da igreja, que tem que ser um bom cara de contabilidade, um ministro de música que conheça bem música, um pastor que saiba bem pregar bem, e vida? Onde é que está a vida? Você percebe? Então, a importância que nós temos de entender isso. Tá? E sobre o ID, a gente precisa um dia falar sobre isso, mostrar que o ID é voz passiva, não é voz ativa no grego. Então, não é um ato meu, é um ato que eu estou sendo já projetado na vida. E meu papel é discipular e ser discipulado, percebe? Então, tudo isso envolve transformação, viu, Armando? Tudo isso envolve mais do que simplesmente funcionamento, né? Instituição, estrutura, programa, tudo isso é necessário como meio, como ferramenta, para que nós venhamos a cumprir o nosso papel essencial. A partir do momento que o papel essencial desaparece, fica na rodapé, ou nem aí, vai para a última página do livro da nossa vida, e a instituição passa a ser primeira, os cargos, as funções passam a ser primeiros. Eu já escrevi N artigos sobre isso na minha coluna no Jornal Batista. Um deles foi ministério ou figura de ministério de emprego. Mas é muito fio na navalha, né, professor? Tipo, qualquer balanço você pode cair para o lado, né? Isso, é uma linha tênue, né? A gente tem que saber. E aí a Bíblia que nos ajuda, sola a escritura da reforma, né? Uhum. Agora eu vou fazer uma provocação aos reformodinhas de plantão aí. Mas, professor, o ide pregai, o evangelho a toda criatura, não foi só para os apóstolos? Porque tem uns malucos que falam isso, que o ide não é para todo cristão, foram apenas para os apóstolos. Eu fico olhando aquilo, será que o rapaz só leu esse verso na Escritura? Ele não tem noção do contexto. Ainda bem que você leu Marcos 16, né, 15, que não tem um dilema de crítica textual nesse texto, né? Mas tudo bem, vamos em Mateus 28, 19. Isso no correr da história foi chamado de grande comissão, né? O grande comissionamento de Deus para quem? Para a igreja. Ali não estavam só os apóstolos, estavam os discípulos de Jesus, né? Então, essa percepção, muitas vezes... A questão é a seguinte, eu vejo muita teologia opinativa, mas pouca teologia aprofundada ou embasada. Que pode ser enraizada nas escrituras, né? Há muita opinião. Isso é o que mais tem. Entendeu? Porque o que acontece? As pessoas assim, agem de má fé e elas deixam de explicar. Por exemplo, a gente está fazendo uma série todos os dias, às 7h33. Eu estou lá, a gente está analisando o livro de Atos. Tá? E a gente está em Atos 2. Estamos na segunda semana, a gente está em Atos 2. E a gente tem que entender algumas coisas. E ali eu expliquei que quando eles estavam lá no cenáculo, você tinha os apóstolos e tinha os discípulos. Os apóstolos, aqueles fundamentos, aqueles que caminharam, que viram Cristo, que caminharam com Cristo, são um grupo. Os 12, mas Paulo acabou. E os discípulos são os alunos. Aí que está, ali na grande comissão, não falou apenas para apóstolo, falou para apóstolo e discípulo. Discípulos somos nós. Exato. Sim. A questão que a gente vê muito hoje, o ponto que a gente vê muito hoje, a pessoa tem uma opinião e ela tenta explicar o texto bíblico. Eu nem vou dizer muitas vezes
que muitas explicações de textos bíblicos são baseadas em tradução bíblica. Ó, eu vou criar mais um problema aí, né? Quando teve a Páscoa, né? O pessoal falou, como é que é essa história que você vai explicar aí de Jesus ter morrido na sexta-feira e não passou 3 dias e 3 noites no púlpito, no sepulcro, né? A hora que eu pego o texto grego, no texto grego, isso vai para Septuaginta, não, vai para a Vulgata e para as traduções todas, no findar do sábado. No texto grego, opse de sabaton, no plural, passados os sábados. Passados os sábados. Não sei se já estudou isso, entendeu? Mas é uma situação que a gente precisa ver, que nem sempre as traduções conseguem traduzir profundamente o que está no texto original, e muitos tradutores são traditores, a gente diz, né? Ou traidores. Por quê? Porque eles se baseiam em traduções antigas, tá? E ao se basear em traduções antigas, eles trazem uma percepção de tradução. Toda vez que eu vou fazer tradução, não tem jeito, eu tenho que interpretar. Há N exemplos que eu sempre dei aos meus alunos de grego, de exegese, mostrando a necessidade que você tem de cotejar com o texto original. Mas os membros da igreja não sabem, então cabe a minha responsabilidade de ajudá-los. Eu não vou precisar usar grego e hebraico no púlpito, mas eu vou levar o prato pronto, eu vou explicar, entendeu? Então, muitas discussões, Armando, vêm por conta de leitura de tradução bíblica. Por exemplo, esse texto da grande comissão. Ide, né? Fazer discípulos. Quando você vai para o texto original, você vai descobrir que o ide, eu tenho todo um trabalho exegético, aqui nosso tempo já está avançado, se eu ia projetar para vocês, em que eu mostro um diagrama, por exemplo, que, primeiro, você tem um verbo principal da frase, que é fazer discípulos. Ele regula tudo. Geralmente, o pessoal da área soteriocêntrica, eu já li artigo, inclusive o rapaz queria usar até minha gramática, ele até citou minha gramática, dizendo que o imperativo empresta significado para o particípio auristo. Me mostra isso, tem aqui em cima a gramática de Robertson, 3º volume, aliás, 3ª edição, pega outras gramáticas, Dana, Mantei, pega Viney e outras coisas, não tem. Tá? Então, eu tenho uma teologia que eu criei, por isso que eu disse que teologia é escrita a lápis, já que Nancy está aí, quem me ensinou isso foi o esposo dela, um amigão, o Darcy, depois eu acrescentei e termina com reticências, né? E aí, então, o que acontece? O fulano tem uma conclusão, aí ele vai ler o texto, ele leva a conclusão dele para o texto, faz uma exegese. Agora, como é que você me explica que o particípio auristo, ide, não está na voz ativa, quer dizer, o sujeito não é agente, está na voz passiva? Isso ninguém discute. Então, a gramática do grego, hebraico, aramaico, o significado, a profundidade, não dá para trazer para os idiomas nacionais ou atuais, entendeu? Então, toda tradução ela é mais ou menos para ajudar o povo a ler a Bíblia de uma maneira razoável. Eu não estou dizendo que a tradução todas são erradas, não, mas nós que temos esse treinamento, essa formação, precisamos nos ajudar o povo de Deus a compreender. Sim, se o senhor quiser aceitar não aceitar, mas se existe realmente alguma diferenciação entre clero e leigo, que não é o caso, é essa questão de algumas pessoas serem mais especializadas para que tragam isso para o público, porque o povo vai saber essas nuances todas, né? Mas o povo, quem vai trazer essa questão para o público tem que ser responsável para trazê-lo, né? Claro, e precisa ser preciso. Então, nosso trabalho, nós temos que constantemente dizer, olha, isso aqui é uma hipótese minha. Agora o texto diz isso. Vou dar uma hipótese minha. Que Deus, pela viração do dia, Gênesis 3, ia lá. E ele, na viração do dia, viu que o jovem decaído Adão e Eva não estavam lá. O que Deus ia fazer pela viração do dia? A impressão que dá pelo texto é que ele passava sempre ali. Para quê? Bom, eu suponho que... Você está vendo? Estou separando. Que Deus ia dialogar com Adão,
com Eva, saber como é que foi o dia, como é que foram as decisões, seria melhor isso, seria melhor aquilo. Então, eu até entendo que ali nós temos uma questão de ética colegiada, uma ética aprendida. Deus estava ensinando Adão e Eva a gerenciar conhecer o bem e o mal era ali do ponto de vista de Deus, mas Adão, não, eu quero da minha própria. Agora, veja, uma hipótese minha. Eu tenho que ser claro. Isso aí é honestidade do teólogo, honestidade do pregador, do pesquisador, entendeu? Sim. E aí nós temos também um problema de método também. Não apenas o problema da língua original, que já é difícil, já é um problema. Mas no momento em que você tem uma pressuposição e você quer impor à prova a sua pressuposição, você está no método o quê? Dedutivo. Ou seja, você deduz aquilo, mas não da prova. Você precisa ir no método indutivo, onde a prova vai te induzir a decisão. Exatamente. Então, existe um erro. Hoje está na moda, que a gente brinca, né? Que a era da pós-verdade, que é o quê? Não vale mais a verdade, mas o que vale é o quê? O ganhar a discussão. É eu impor o que eu acho em cima de todo, não importa o indício, não importa a prova. É o que a gente brinca do Maluf, né? O Maluf, o cara, tá o documento assinado por ele, com o nome dele, tem vídeo, foto, 20 testemunhas, que foi ele que assinou, ele falava o quê? Esta assinatura não é minha. É exatamente isso. É o caso. Bom, só eu sei que o tempo está indo, eu falei tanto do negócio aqui, eu preciso talvez concluir apresentando isso aí para vocês. Dá uma olhada, hein? Agora, falei da grande comissão, né? Ao serem enviados, você viu que eu mudei a tradução? Porque é voz passiva, a viverem a vida, façam discípulos, batizando, ensinando, batizando a vida na igreja, na comunidade, tá? E que a gente vai vendo, ensinando vivência no mundo como sal, luz e embaixador, tá? E agora vem aí, no mundo, até que quando? Até que Cristo venha. Então, veja bem a situação, O modo particípio, ele indica em qual circunstância o verbo principal é ativado. O verbo principal é façamos discípulos. Ele é ativado quando? Ao sermos enviados a viver a vida. Ele é ativado quando? Quando batizamos e levamos a pessoa à vida da comunidade. Quando ensinamos e levamos a pessoa a viver no mundo. Até quando? Até quando Cristo vem. Olha agora, para terminar. Verbo principal, modo imperativo ativo, é um aoristo constativo, isto é, ele mostra o todo, tá? Que esse é o conceito do aoristo. O modo particípio, veja no vermelho, está passivo e não ativo, quer dizer, o sujeito não pratica ação, ele é objeto de quem pratica. Há um terceiro que pratica ação, aoristo ingressivo, ponto de partida. Vocês estão sendo ingressados no mundo, rogo, Pai, não que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio. É isso aqui, tá? Embora é João, mas é aqui, tá? E tem mais dois particípios. Particípio ativo, que é batizar, e o particípio ativo, que é ensinar. Então, você vê, o faça o discípulo, que o texto está mostrando aí, é um núcleo, é uma dinâmica. Eu estou enviando vocês. E ao irem nesse envio que eu estou fazendo vocês, façam discípulos. Fazendo discípulos, batiza, ensina. Até quando? Até que Cristo venha. Esse é o diagrama. Mas esse id que a gente está considerando aqui, que é passivo, ele não, mesmo que não pareça numa leitura corrente, né? Ele não pode ser visto no sentido de continuidade, no sentido de que ele não é ativo, mas ele está em movimento, porque ele não dá uma ideia de sequência. Não, aí é porque, viu? Sabe, Armando, o que acontece? É porque esse verbo é um auristo. Não existe tempo auristo no português. Primeira coisa. Outra coisa, o tempo auristo não é temporal. O auristo é um estado de ação. É um estado de ação, não é um estado. Então, o auristo pode se apresentar em três formas. Ele pode ser ingressivo,
indicando o ponto de partida, ele é o constativo quando ele indica o todo, e ele é o efetivo quando indica a saída daquele ponto. Você tem que olhar como um ponto, né? Um ponto em si. Então, o que nós temos aqui é que Jesus está mostrando uma sequência. Se ele mostra uma sequência, não há como você entender diferente esse auristo participe primeiro que está sendo apresentado. É um ponto de partida, ele é ingressivo. Quando Jesus ele fala com Deus lá em João, ele diz, assim como tu me enviaste, eu os envio. A ideia é que, quando Jesus está conversando com os discípulos, ele está dizendo para eles o seguinte, olha, tudo bem, eu já conversei com vocês tudo isso agora, né? E então vocês vão agora. Eu estou mandando vocês irem, porque eu vou para outro canto. E ao vocês irem e viverem a vida, façam discípulos. Aí o imperativo. Esse é o imperativo. Entendeu? Aí vocês batizam, ensinam. Ele está mostrando uma sequência, um fato, com certeza. Tá? Agora, se isso vai se aplicar ao resto da igreja, claro que se aplica. Mas eu não posso dizer que esse verbo auristo ele tem um sentido contínuo, porque isso aí é presente no verbo do presente. O auristo não tem um sentido temporal. Essa é a questão. Eu estou perguntando como leigo total, porque meu grego é inexistente. Eu estou aprendendo com vocês. Não, tudo bem. Tá, mas a ideia é mostrar isso para vocês perceberem como há diferença entre a gente se aprofundar no texto bíblico e simplesmente seguir uma tradução, etc. Eu não me lembro se eu fiz uma pesquisa de onde isso originou, se foi na Vulgata. Eu precisaria ver. Não seria impossível. A Vulgata tinha essa questão de adaptar. Ou nas primeiras traduções, quem sabe, né? Siríaco, copta, por exemplo, teria que ver isso aí. Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre Gênesis 2,18. E Gênesis 2,18 é interessante porque ele fala que Deus fez uma ajudadora que lhe seja idônea. Tá? Essa tradução ela veio não pela Septuaginta, ela veio pela Vulgata. Tá? Ela veio pela Vulgata. Mas aí é um outro assunto que a gente pode, talvez, discutir outra vez. Então, professor, tenho que agradecer muito a disponibilidade do professor. É sempre uma honra, uma satisfação ter o professor aqui, entendeu? Muito obrigado, tá? De verdade. Como a gente já está com 1h47, eu sei que o senhor, graças a Deus, o senhor tem muita coisa, graças a Deus, para fazer. Temos que descansar, porque somos homens, né? Somos carne também, a nossa carne sente. Temos que jantar, porque minha janta está me esperando. Mas agora você tem air fryer misturada com forno, fica fácil. Então, professor, repetindo, muito obrigado de verdade a disponibilidade. Quando a gente tem os especiais da reforma, já é o segundo que o professor participa. É o primeiro nome, a Vanessa. Quem que nós vamos chamar para o especial da reforma? A primeira pessoa que eu falei, o professor Lourenço. Ela não. Além do professor Lourenço, porque ele já está na lista. Entendeu? Porque a gente sabe que o professor sempre está à disposição para pregar a palavra, para ensinar. Entendeu? E é sempre uma satisfação. Estamos aí à disposição, tá? Trabalhar com esses temas e avançar um pouquinho mais, sempre procurando trazer uma visão mais contemporânea, mais atualizada possível, tá? É uma alegria. Eu agradeço o professor Lourenço por estar aqui. Também, quando a gente começou a fazer esse projeto, esse ano, em parceria com o Projeto Spurgeon, o Projeto Castelo Forte, o nome do senhor já estava na... Que bom. Já é o primeiro. Vamos ver com o Armando, né? Para a gente fazer junto. A Vanessa falou, então, a gente está aqui na reforma, a gente sabe, tem o professor. Aí o Armando, não, mas peraí, a gente não está com a lista, mas tem um nome aqui, professor Lourenço. O professor Lourenço. Tá, João, obrigado. Já estava lá o parceiro preferencial do projeto, aqui do projeto, né? E do Nascido. E, bom, fica aqui meu convite para que todos acessem os links que estão linkados aqui no YouTube com as indicações dos livros do professor Lourenço. Fica aqui também a indicação para que baixem os e-books do Projeto Castelo Forte na Amazon, do Lutero, considerando que estamos no mês da Reforma Protestante, é sempre bom
voltar às fontes do material que a gente tem referência, né? E pensando no especial da reforma. Fica aqui meu convite para que todos possam entrar no Projeto Castelo Forte, no site www.projetocasteloforte.com.br e procurarem mais material. E meu agradecimento ao senhor, que possa estar com a gente. Já notei aqui temas de live para que a gente possa fazer novos projetos de podcast, de próximas lives, aqui nas nossas parcerias. E fica meu convite para que todos aqui que estão na live nos acompanhando voltem a estar conosco amanhã. Amanhã, às 8 da noite, vamos ter a nossa professora Ruth Salviano falando com a gente sobre o papel feminino na reforma. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre as mulheres que atuaram na reforma protestante, como que a reforma protestante influenciou o papel da mulher na igreja e na sociedade, como que as doutrinas da reforma foram essenciais para que as mulheres começassem a ter independência. A questão do sacerdócio universal do crente foi muito importante para que elas pudessem também atuar. E na sexta-feira, a gente vai ter uma folguinha no feriado, dia 12 a gente não vai ter live. Aí na sexta-feira vamos ter live com o bispo anglicano José Rossello, diretamente da Inglaterra, nos falando sobre a reforma inglesa e o anglicanismo reformado. E é isso. O pessoal que quiser ter o material que o professor falou aqui durante a apresentação pode mandar no e-mail que a gente já citou aqui. E o link está na descrição. O link está na descrição. Quem estiver ouvindo o podcast pode volta, vai ter a gente já falou aqui todos os endereços. E estamos aqui à disposição dos irmãos para servi-los. É isso aí. E tem lembranças, saudações para a Ruth. Ela foi minha aluna do mestrado, inclusive o primeiro trabalho que ela fez. Eu fui orientador dela, foi a dissertação dela de mestrado, já publicada, inclusive. Um abração para ela. E saudações, tá bom? Tá bom. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Então, é isso aí. Então, meus queridos, Deus abençoe, porque nós três aqui, nós temos família, nós comemos, nós bebemos, nós dormimos também. Preciso ver que a cachorra tá chorando. A cachorra tá chorando aqui na porta, a gente tem um monte de coisa. Pastor dorme, pastor come também. Vocês achavam que não, que nós né, orávamos e carregava a bateria, não é assim. Não, mas não, Raul, ninguém achou isso vendo o seu perfil, que isso? É porque eu estou carregando várias vezes a bateria, né? Então, é isso aí. Que Deus abençoe muito a todos e até amanhã com a nossa querida Ruth Salviano, né? E com a Vanessa aqui. Amanhã vamos ter a participação especial da Vanessa. Amanhã teremos a participação especialíssima da minha digníssima esposa. E não se esqueçam da hashtag Desencalhe Armando, tá? A hashtag tá a milhão. Isso aí, Armando. Porque o pastor, o professor Lourenço tem a esposa dele, que é o apoio ajudadora. Eu tenho a Vanessa, que eu nunca vou poder agradecer a Deus o suficiente por me dar ela. O Armando vai ver a bênção que é quando ele tiver a esposa. A meta é chegar no dia 31 de outubro, a gente tendo várias lives e vai que, né? A minha barba faz sucesso, né? Exatamente. Então, Deus abençoe, meus queridos. Até amanhã. Até amanhã. Tá bom. Tá girando a bola.